uma reunião de adoração que deu início a um movimento missionário. Uma das partes mais interessantes da jornada de Paulo é que levou quase 15 anos para que o apóstolo começasse sua tarefa missionária entre os gentios. Mas o Novo Testamento não apresenta esse tempo de preparação como um atraso ou como uma consequência de uma desobediência da parte de Paulo. Quase 14 anos após sua conversão, ele estava trabalhando em Tarso, sua cidade natal, quando Barnabé o encontrou e o levou à igreja em Antioquia. Paulo tornou-se parte integrante desta igreja emergente, usando seus dons para ensinar e pastorear lá. Em Atos 13, Lucas descreveu um momento de mudança na história desta igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: Separem-me agora, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre ele, o despediram. A igreja em Antioquia é muito significativa, porque foi a primeira com influência regional fora de Jerusalém, e provavelmente o modelo mais influente entre os gentios. Foi o protótipo no meio deles, o primeiro exemplo proeminente de como era o povo de Deus em uma cidade sem o templo. Além disso, foi a igreja de qual o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para expandir rapidamente a missão aos não cristãos. Os dois foram moldados e formados por essa igreja e enviados para fora de Antioquia para replicar aquilo que viveram lá. O evento descrito em Atos 13 literalmente mudou a história do mundo. Lucas descreveu uma reunião de 5 horas que vieram de origens muito diferentes e estavam todos reunidos como um adorando ao Senhor e jejuando. A palavra adoração também pode ser traduzida como ministração, usada para descrever o ministério dos sacerdotes no templo. Muitas pessoas assumem que Paulo e Barnabé foram enviados a partir de uma reunião de oração, mas Lucas disse que eles estavam adorando e ministrando ao Senhor juntos, como um grupo de sacerdotes. As implicações disso são muito significativas. Em primeiro lugar, Lucas considerou essas 5 homens de origem muito diferente como sacerdotes, indicando que o sacerdócio foi expandido. Agora incluía todas as raças e origens. Em Antioquia, Paulo experimentou uma expressão de um novo homem em uma comunidade multirracial de homens sacerdotais, e esta experiência o mudou profundamente. Ele até desafiou um dos discípulos favoritos de Jesus a preservar o testemunho da igreja de Antioquia. Em segundo lugar, quando Lucas descreveu os líderes de Antioquia como sacerdotes que ministravam ao Senhor, ele fez uma declaração profunda. A igreja é um templo. O templo não estava mais limitado a Jerusalém. Onde quer que a igreja se reúna, ali há um templo, e que aqueles que se reúnem em Jesus são sacerdotes. A igreja em Antioquia foi um vislumbre de como é o templo nas nações. As implicações de Atos 13:2 são óbvias, mas significativas. O templo se propagou. Reconstruindo o governo de Davi. A rápida expansão do evangelho entre os gentios foi um dos acontecimentos mais chocantes do Novo Testamento. Quando eles começaram a aceitar a fé, criou-se uma crise. Como judeus e gentios deveriam se relacionar como um povo e uma família, dadas suas diferenças de longa data e séculos de conflitos? Além disso, como os gentios deveriam se relacionar com o chamado único de Israel? Uma reunião foi convocada em Jerusalém para resolver e dar o seu parecer. Os líderes da igreja se reuniram e a conclusão a que eles chegaram foi clara. Deus havia dado gratuitamente o Espírito Santo aos gentios, indicando que eles os estavam trazendo para Israel por meio da fé em Jesus. Tiago foi provavelmente o líder mais proeminente da reunião e resumiu a conclusão.
e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acabou de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Porque o restante da humanidade busca o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Atos 15, 12. Existem muitos versículos no Antigo Testamento que prevêem que os gentios adorarão o Deus de Israel. Logo, Tiago poderia ter citado muitas passagens, mas ele escolheu citar Amós 9 e conectar a salvação dos gentios à restauração da tenda de Davi. A reconstrução desse governo inclui mais do que seu santuário de adoração, mas o santuário de adoração de Davi foi o que definiu seu governo e fez dele o maior rei de Israel. Salomão, por exemplo, teve maior riqueza e um reino mais expansivo, mas nenhum outro rei construiu algo como o tabernáculo de Davi. O santuário de adoração de Davi era a coisa mais singular de seu povo. Quando vimos o modo como Davi tratou a arca, declarou ousadamente: Eu não sou o rei real, Deus é. Portanto, durante o seu governo, havia 2 tronos de Jerusalém. Ele foi entronizado como rei humano de Israel, mas a arca da tenda, o verdadeiro trono, era o lugar onde Deus fora entronizado na terra. O Senhor havia escolhido Davi como rei, mas este não podia compartilhar o trono de Deus. Então seu lugar era separado e subserviente ao seu Criador. Essa separação entre o trono de Deus e o trono de Israel foi um indicador de que Davi era um protótipo de algo que ainda não havia acontecido. Davi era um protótipo do Messias, e o santuário da adoração de Davi era o protótipo onde ele não podia compartilhar o trono de Deus e governar como homem, como Deus. Os profetas previram repetidamente que Deus governará como rei em Israel. Descreveram a chegada do dia em que o homem compartilhará o trono de Deus e governará a terra como Deus. A maioria dessas profecias veio depois do governo de Davi, então a mensagem não pode ser outra. Este foi um protótipo e uma prévia do futuro, quando Deus governará fisicamente no meio do seu povo. Davi será um rei humano e se sentará entronizado em um santuário de adoração como Deus. Quando as pessoas vieram ver este rei, elas verão o Senhor. Várias vezes Isaías descreveu o governo de um rei messiânico, que também era Deus, e em uma profecia ele previu que o vindouro rei divino faria o que Davi nunca poderia fazer. Então um trono será estabelecido em bondade e sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Isaías 16:5. Davi nunca ousou assentar-se entronizado no seu santuário de adoração, porque entendeu que era o trono de Deus. Mas Isaías previu um governante que se assentará entronizado na tenda de Davi. Esta é uma profecia fenomenal que descreve um rei que está vindo para governar e assentar-se entronizado em um santuário de adoração como o de Davi. A profecia de Isaías é direta. Quando a tenda e o governo de Davi forem reconstruídos, o rei se assentará entronizado no santuário de adoração. Durante o reinado de Davi havia 2 tronos em Jerusalém, mas quando o governo dele for restaurado, haverá apenas um. Um homem governará como Deus e compartilhará o trono dele. Isso será muito diferente da autoridade representativa que Deus tinha. Jesus é o rei que pode governar como um Davi maior e assentar-se entronizado como Deus no santuário de adoração para o qual a tenda de Davi aponta.
Com tudo isso em mente, a declaração de Tiago em Atos 15 fica mais clara. Jesus é o Davi maior, o qual restaurará o trono davídico. Ele é o humano divino que se assentará entronizado, mas deve fazê-lo em um santuário de adoração cercado por seu povo, que encontra sua beleza e canta em resposta a ela. Davi permitiu que um gentio fosse a tenda, mas isso era apenas uma pequena figura do que Deus desejava. Jesus está destinado a reinar em seu trono, na terra, no meio de um santuário de adoração, onde povos de todos os grupos podem encontrar a beleza de Deus, ser transformados e então declará-la. E o próximo santuário será diferente de tudo que já vimos, uma vez que o tabernáculo e o templo eram apenas protótipos. Será o céu na terra, e o que significa que a presença manifesta de Deus habitará entre seu povo. A nação eleita poderá habitar com ele e vê-lo em sua beleza sem serem destruídos. Abrindo um parêntese, curiosamente, o profeta Daniel previu que o homem que normalmente chamamos de anticristo armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Devido à importância da tenda de Davi, o impostor exigirá adoração e parecerá muito provável que também tentará governar como um homem e um falso Deus, enquanto está assentado em uma tenda palaciana, que é uma caricatura pervertida do tabernáculo de Davi. Se o anticristo imitar o santuário de adoração de Davi, isso enfatiza ainda mais a importância do tabernáculo. A expansão do evangelho aos gentios faz parte do plano de Deus a fim de preparar um santuário de adoração para Jesus. Davi, por exemplo, contratou 288 cantores e 4.000 músicos, quase todos israelitas, mas isso foi apenas um prenúncio. O Senhor formará a partir de todos os povos uma multidão que nenhum homem poderá contar, para permanecer diante do homem divino, desfrutar a sua presença e cantar sobre a sua beleza. Tiago entendeu que Deus estava trazendo os gentios para a identidade sacerdotal de Israel, conforme definida sob o governo de Davi. Um dos grandes choques do Novo Testamento foi o fato de Deus convidar os gentios para a identidade sacerdotal de Israel antes que todo Israel fosse restaurada à identidade sacerdotal. Davi investiu uma quantidade significativa de dinheiro em seu santuário de adoração e inclui um impressionante número de pessoas nele. Se o tabernáculo de Davi foi o protótipo, isso significa que o cumprimento deve ir muito além de qualquer coisa que Davi imaginou. Enquanto Davi criou um santuário para Israel cantar a presença de Deus sobre a arca, Deus está preparando o santuário para que toda a terra cante a Deus enquanto ele habita pessoalmente no santuário terreno. Isso será extravagante, muito além de qualquer coisa que possamos imaginar. E a missão da igreja é fazer parceria com Deus para proclamar a beleza de Deus em todos os lugares e ver um grande número de pessoas preparadas para permanecer no santuário vindouro. Preenchendo as nações com protótipos. Nossa tarefa é responder ao Senhor da mesma forma que Davi fez. Somente Deus determinará quando Jesus retornará a Jerusalém, e somente Ele poderá estabelecer a morada do Filho lá. Nós, por outro lado, recebemos o mesmo encargo que foi dado a Davi. A presença do Criador é tangível no meio do corpo, assim como era sobre a arca, e nossas igrejas devem ser santuários de adoração, onde contemplamos a beleza dele e cantamos em resposta a ele. Como o tabernáculo de Davi, a igreja é a comunidade que vive como uma demonstração presente de uma realidade futura. O tabernáculo de Davi aponta para o porvir, um dia em que Deus habitaria em Jerusalém como um divino rei humano. A igreja aponta para esse mesmo futuro e, portanto, deve seguir um padrão semelhante. Davi colocou uma tenda em Jerusalém, mas o Senhor quer encher a terra de tendas, comunidades reunidas em torno da presença dele no meio delas. Esses santuários de adoração apontam para o dia em que Deus voltará e se assentará como um homem em um santuário de adoração maior.
Deus fará a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa. Davi construiu uma tenda em Jerusalém e agora é a nossa vez de construir tendas em todos os lugares. Além disso, se fomos comissionados a construir comunidades que contemplem o Senhor e apontem para a grandeza da sua morada na terra, isso deve afetar a maneira como discipulamos e a maneira como vivemos juntos como um povo. Sua comunidade local é um prenúncio do vindouro santuário de adoração? Você está discipulando pessoas para serem sacerdotes na igreja local, agora e no santuário de adoração que está por vir? O tabernáculo em Antioquia. A igreja em Antioquia era um templo, mas também algo mais específico do que isso. Era uma expressão do tabernáculo de Davi. Davi estabeleceu o canto como parte central do ministério do templo, e isso permaneceu até a época dos apóstolos. De fato, todo o reavivamento depois de Davi restaurou o lugar dos cantores e músicos no tabernáculo. Se a igreja em Antioquia foi modelada a partir do templo e os líderes eram sacerdotes, é provável que eles estivessem cantando sobre a beleza de Jesus em Atos 13:2. Davi construiu seu tabernáculo sobre dois fundamentos: seu desejo pela beleza de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmo 27:4. Sua aflição para que Deus tivesse uma morada na terra. Lembra-te, Senhor, por favor, de Davi, de todas as tribulações que ele suportou, de como jurou ao Senhor e jurou ao poderoso de Jacó. Não encontrei em minha casa, nem me deitarei na minha cama, não darei sono aos meus olhos ou sono para as minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Salmo 132, do 1 ao 5. A descrição da igreja em Antioquia como um templo feito por Lucas mostra que ele também se baseava nesses dois fundamentos, enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Atos 13:2. Eles estavam adorando ao Senhor, não estavam apenas orando, assim contemplando coletivamente a beleza dele. Para usar a linguagem de Davi, eles contemplavam juntos a beleza de Deus, buscando uma revelação da sua presença e de seus caminhos. Sem dúvidas, eles também meditavam, porque quando você encontra a beleza do Senhor, naturalmente deseja viver com sabedoria e imitá-lo. Eles também estavam em jejum. Muitas vezes pensamos de jejum como uma medida extrema para garantir uma resposta a um pedido urgente, mas essa não é a definição que encontramos no Novo Testamento. Jesus resumiu o jejum no Novo Testamento em Mateus 9. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão os dias em que o noivo lhes será tirado e então eles vão jejuar. Jesus foi criticado porque seus discípulos não estavam jejuando, e a resposta de Jesus foi simples: as pessoas choram nos casamentos quando os noivos se reúnem. Como então meus discípulos podem jejuar quando estou com eles? Jesus previu que seu povo jejuaria quando ele fosse tirado deles, indicando que o jejum no Novo Testamento é uma expressão de luto e saudade. Quando jejuamos, nós nos abatemos de coisas boas que Deus nos deu para nosso benefício. Não fazemos isso porque o que recebemos é ruim. Jejuamos como uma declaração de que não podemos desfrutar plenamente de nossas bênçãos, porque Jesus não está conosco. O jejum do Novo Testamento é uma expressão de luto pela ausência de Jesus. Manifestamos descontentamento porque não estamos totalmente satisfeitos com o que Deus nos deu enquanto Ele próprio não está aqui conosco. O jejum do Novo Testamento é uma expressão da aflição de Davi. Davi não pôde descansar completamente porque Deus não tinha um lugar de descanso na terra, e não podemos descansar até que Jesus volte e tenha um lugar de descanso dele. Os líderes de Antioquia estavam jejuando, pois sentiam saudade. Eles ansiavam que Jesus voltasse e habitasse no meio do seu povo na terra. O anseio de Davi por ver a beleza de Deus produziu uma aflição em seu coração
pela ausência física divina, e Jesus previu que seu povo também viveria em luto porque sentia falta dele. Por que parecemos tão contentes com a ausência de Jesus? Conheço um homem que foi para o seminário e depois se afastou da fé por causa da apatia que sentiu em relação à volta de Cristo. Ele assumiu que se os teólogos não ansiavam pelo retorno de Cristo, então talvez ele não fosse real. O luto pela ausência de Jesus é um dos assuntos mais negligenciados na igreja, mas é um resultado natural do discipulado bíblico. Quando os apóstolos se reuniram para contemplar a Deus, eles lamentaram e nós devemos fazer o mesmo. Se não estamos de luto, é um indicador de que não seguimos o padrão a nós estabelecido. O discipulado deve produzir contemplação, jejum e luto. Caso contrário, o processo está totalmente incompleto. A igreja em Antioquia fazia várias coisas. Havia ensino e ministério pastoral. Eles eram uma comunidade multirracial que viviam juntos como um novo homem, cuidavam um dos outros e ajudavam os pobres. Eles tinham todas as atividades que associamos a uma comunidade vibrante da igreja. Mas Lucas descreveu a essência da igreja em Antioquia de uma maneira muito específica. Era uma igreja onde os líderes contemplavam coletivamente a beleza do Senhor e ansiavam por seu retorno para habitar no seu meio. A igreja em Antioquia fez todas as coisas que normalmente associamos a uma igreja local familiar, mas a contemplação coletiva era o DNA central da igreja. Lucas não nos contou como a igreja ordenava seus cultos, nem quais modelos ela usava para contemplar o Senhor. Também não nos disse quantas horas por semana o corpo se reunia com essa postura. Tudo isso foi muito intencional da parte de Lucas. Ele teve o cuidado de não nos contar como a igreja contemplou a beleza de Deus, porque o valor é mais crítico do que a expressão. As igrejas podem adotar diferentes modelos e algumas podem reunir mais do que outras, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é simples. Nossa abordagem eclesiástica é construída sobre os valores de Antioquia, valores que vieram do tabernáculo de Davi. Partimos da contemplação coletiva como fundamento da igreja. O tabernáculo de Davi era extravagante, e se a igreja do Novo Testamento é construída sobre esses fundamentos, então nosso compromisso de contemplar a beleza do Senhor também deve ser extravagante. Na verdade, quanto mais extravagante ela deveria ser agora, que temos o dom do Espírito Santo e a revelação de Deus na pessoa de Jesus e seu sofrimento. A contemplação coletiva não é apenas um programa ou um evento. Se seguimos o exemplo de Davi, isso deve afetar nossos horários, mexer com nossas emoções e até mesmo incluir contribuições financeiras significativas. Lucas conectou essa descrição na igreja de Antioquia, a decisão do Espírito Santo de enviar Paulo e Barnabé para que fizéssemos uma conexão crítica. Paulo e Barnabé foram enviados para replicar Antioquia e lançados para estabelecer novos templos em todos os lugares onde as comunidades pudessem se reunir para contemplar a beleza de Deus juntos, tornando-se como eles e chorar por sua ausência. Paulo e Barnabé foram enviados de um santuário de adoração para plantar outros santuários de adoração. Davi não era a escolha mais provável para construir um santuário de adoração. De fato, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, o patriarca reuniu todos os filhos exceto Davi. Este era uma espécie de pária em sua própria família, e ninguém esperava que ele fosse o rei escolhido. Além disso, ele era um homem extremamente falho, que cometia pecados graves e havia passado por alguns grandes fracassos. Mas Deus o amou e foi capaz de usá-lo em vista do desejo e da aflição que aquele homem sentia. Da maneira semelhante, Paulo é o apóstolo mais conhecido do Novo Testamento e não era a escolha óbvia para trabalhar entre os gentios. Ele havia perseguido a igreja primitiva e era um judeu devoto. Como Davi, os gentios foram
para muito tempo considerados párias, eram de diferentes etnias e se envolviam em todos os tipos de pecado. No entanto, assim como aconteceu com Davi, Deus quer trazer gentios para a sua família. E se ele está procurando por gentios que tenham o desejo e a aflição do homem, segundo o coração de Deus. O fogo está de volta. Quando Deus formou pela primeira vez um corpo coletivo, desceu em um fogo no meio das pessoas. E essa chama era uma expressão da presença dele no meio do seu povo. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, o fogo caiu novamente, indicando que aquele era o lugar da presença do Criador entre a nação eleita. Tragicamente, porém, Israel se extraviou. E quando a Babilônia destruiu o templo, Ezequiel viu o fogo de Deus sair da cidade de Jerusalém. Muitas décadas depois, exilados, os judeus retornaram a Jerusalém e reconstruíram o templo como um ato de obediência. Eles estavam certos em fazer isso, mas o fogo nunca havia caído no segundo templo. Essa ausência era um indicador de que o templo era temporário. Não era uma morada permanente de Deus. Quando Jesus veio, Israel esperava que o fogo, a manifestação visível da presença de Deus, voltasse e habitasse em seu meio. Então, no dia de Pentecostes, o fogo voltou repentinamente. Quando o fogo caiu no dia de Pentecostes, houve uma declaração vívida e pública: o templo está de volta. Deus habita entre seu povo novamente. O Espírito foi derramado perto do templo, mas o fogo caiu sobre um corpo coletivo em vez de um edifício. Deus agora podia habitar plenamente entre seu povo, sem a separação que existia no tabernáculo e no seu templo. Quando o fogo caiu, as pessoas de repente começaram a pregar o evangelho em muitas línguas gentias, as quais não conheciam. O templo não era mais um edifício, agora era um corpo comunitário, e os diferentes idiomas indicavam que estavam se espalhando nas nações. No entanto, a mensagem foi dada primeiro a Israel e falada por mensageiros judeus, mostrando que os ramos naturais continuam sendo uma prioridade. O tabernáculo e o templo subsequente criaram um contexto para 12 tribos serem unificadas em torno da presença de Deus. Esse templo, agora vivo, é um espaço para todas as tribos da terra tornarem-se unificadas em torno da presença do Senhor, tornarem-se uma imagem de um novo homem e viverem como um povo sob um rei. Assim como as 12 tribos de Israel, nossas tribos têm distinções, mas são unificadas em um único povo pela presença de Deus em seu santuário de adoração. O conceito da Igreja do Novo Testamento foi construído em torno da ideia de que o templo se espalhou para as nações. Este não estava mais limitado a Jerusalém, e o povo de Jesus receberam uma nova missão: vão e construa templos em todos os lugares entre os gentios. Templos, não sinagogas. Quando a Bíblia destruiu o templo, Israel foi ao exílio e formou sinagogas para não perder sua identidade. A sinagoga era um lugar de adoração, de ensino das Escrituras e de comunidade. Uma estrutura projetada para preservar um povo e ensinar às gerações subsequentes como seguir o Deus de Israel. O modelo de sinagoga servia a um propósito importante, mas a proeminência da sinagoga era um lembrete visual de que o templo havia sido perdido. Era um sinal de julgamento. Quando o fogo, a presença, voltou no Pentecostes, a igreja primitiva entendeu que a igreja era um templo, não uma sinagoga. Com o tempo, entretanto, tornou-se mais parecida com a sinagoga do que com o templo e passou a ser considerada um lugar de ensino onde as pessoas se reuniam para aprender sobre Deus e funcionar como uma comunidade. Em outras palavras, uma sinagoga. Tudo isso é valioso, mas também é trágico.
A igreja deve ser conhecida como o lugar onde as pessoas se reúnem para contemplar a glória de Deus em seu meio e ministrar a Ele. Em outras palavras, um templo. Este modelo inclui o ensino e as funções da comunidade, mas no templo as pessoas não são organizadas em torno do ensino e das funções da comunidade, pois estão reunidas em torno da glória de Deus habitando no meio delas. Na realidade, a igreja é um templo, um lugar onde uma comunidade se reúne para contemplar a beleza de Deus. Este é o ministério central da igreja e tudo flui a partir disso. Por causa da habitação do Espírito, devemos funcionar como um templo corpóreo onde quer que a igreja exista. Em Antioquia, Paulo e Barnabé faziam parte de um povo que ministrava como sacerdote ao Senhor em um templo de uma cidade gentia. Este era o entendimento do Novo Testamento sobre a igreja. Por exemplo, Paulo lembrou aos coríntios que eles eram um templo vivo em sua cidade e os advertiu a tratar a igreja como a morada de Deus. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 a 17. O plural vocês nesta passagem é intencional. O corpo coletivo de Deus reunido é o templo a que Paulo se referiu. O fogo da presença divina caiu no Pentecostes sobre todos os que estavam ali reunidos para formar um corpo coletivo. Não caiu sobre indivíduos isolados. O templo do Novo Testamento é um corpo coletivo, reunido com o Espírito de Deus habitando em seu meio. Como vimos, Deus primeiro reuniu um corpo coletivo em torno de sua presença no Monte Sinai. Naquela reunião, ele declarou sua intenção para seu povo. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Êxodo 29, 45. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, 12. Em 2 Coríntios, Paulo aplicou essas declarações aos templos do Novo Testamento, mostrando que as igrejas nas nações são templos conectados ao que começou no Sinai. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. A igreja do Novo Testamento não substitui o que aconteceu no Sinai, mas expande. Deus quer habitar em nosso meio e ser nosso Deus. Ele quer que nos tornemos seu povo. Acostumamo-nos a desconsiderar quase tudo no Antigo Testamento, mas a igreja deve olhar para o Sinai a fim de descobrir o desígnio de Deus para sua nação. Cada comunidade da igreja deve ser uma expressão do que começou no Sinai. Toda igreja deve ser um lugar onde as pessoas possam contemplar a glória de Deus, aprender seus caminhos e ser transformadas à imagem dele. Por meio do dom do Espírito, todos podemos ser transformados e nos tornar um sacerdócio coletivo. A adoração de Israel nem sempre foi tão dramática quanto a que aconteceu no Monte Sinai, mas a presença de Deus ainda habitou entre os israelitas nas gerações subsequentes. Da mesma forma, toda reunião coletiva não será surpreendente quanto no dia de Pentecostes, mas o fogo de Deus ainda habita no meio do seu povo, mesmo quando nada parece espetacular. Todas as nossas atividades, incluindo ensinar, pastorear, realizar reuniões domésticas, cuidar dos pobres e servir uns aos outros, devem fluir de um contexto
no qual encontramos coletivamente a glória do Senhor. Ainda percebemos que somos um templo ou nos desviamos para um modelo de sinagoga? A sinagoga tornou-se uma forma válida de manter a identidade quando o templo foi perdido. Era bom, mas também um sinal de julgamento, um indicador de que algo se perdera. A percepção de que a igreja é um templo nos leva a reorientar o propósito de nossas reuniões. O corpo de Cristo não existe apenas para o povo, mas também para Deus. Nós nos reunimos para ministrar primeiro a Ele e depois uns aos outros. As igrejas rapidamente supõem que as pessoas desfrutam de seus cultos e atividades com uma frequência que os líderes da igreja se reúnem e perguntam: Deus gosta de nossas reuniões? Ele gostou da adoração? Ele se deleitou na palavra? Devemos considerar maneiras de tornar a igreja acessível às pessoas, mas isso é um importante cuidado secundário. A igreja é um templo que existe primariamente para Deus e secundariamente para nós. O tabernáculo foi construído para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, e a igreja é a expressão atual desse mesmo desejo. Deus diz a cada igreja o mesmo que ele disse aos israelitas: E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Enviando trabalhadores que contemplam. Como vimos, a Bíblia descreve o Jardim do Éden como uma espécie de templo. Adão e Eva eram sacerdotes e tinham acesso à presença de Deus, para contemplá-lo e tornarem-se semelhantes a ele. Adão e Eva eram a imagem e a valiosa posse de Deus, que lhes deu certa missão muito específica: expandir o jardim. Não bastava, portanto, cultivar a morada de Deus no Éden. Deus queria que os primeiros humanos saíssem do jardim e cultivassem o resto da terra para que ela também se tornasse um templo. Adão e Eva foram os primeiros líderes de adoração e os primeiros missionários antes da queda. Adão e Eva receberam uma designação missionária. Portanto, missões são uma parte essencial da designação humana nesta era. Desde o início, Deus queria que o templo se espalhasse e se enchesse a terra. Contemplar a beleza dele sempre foi a base e o ímpeto da missão. O jardim nos ensina que a adoração nunca foi planejada de forma estanque. Ela não deve ser retida, e sim expandida em nossas canções, expressões e lugares. Essa estrutura deve influenciar nossa visão e tarefa de adoração. Ainda somos ordenados a expandir o templo, jardim, ao ver nossos templos formados e a comunidades existentes fortalecidas até a maturidade. Deus, então, formou Israel para ser uma nação missionária coletiva. Em primeiro lugar, ele queria que Israel contemplasse e vivesse em razão disso. Dessa forma, outras nações descobririam quem ele era e o adorariam também. Por fim, o santuário de adoração seria expandido para cobrir toda a terra. Nesse sentido, o tabernáculo de Davi foi o próximo passo da tarefa missionária de adoração. Esse adorador colocou a arca em sua tenda aberta e permitiu que os gentios se aproximassem. Depois, fez do canto uma expressão central da adoração no templo, e seus cantores e músicos compuseram canções que continuam a declarar a beleza de Deus. Adão e Eva foram comissionados como missionários em um templo, e Israel foi chamado para manter um santuário de adoração para tornar-se um povo missionário. O plano de Deus aumenta e se expande ao longo da história. Então, se ele começou as missões a partir de um santuário de adoração, quanto mais a igreja no Novo Testamento deveria expressar esse mesmo padrão?
Durante grande parte do Antigo Testamento, a missão de Deus se desenrolou conforme as pessoas iam no templo em Jerusalém. Mas, no Novo Testamento, esse modelo mudou radicalmente. Agora, o templo era levado às nações para que todas as pessoas pudessem encontrar a presença de Deus por meio dos templos, igrejas. Essa mudança reorienta radicalmente a maneira como pensamos sobre a adoração. Esta não é simplesmente atrativa, ou seja, uma ferramenta para reunir pessoas. É também missional, ou seja, deve ser levada ao povo. Santuários de adoração devem existir entre as nações. As missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. As missões existem para produzir adoração, porque o santuário deve ser expandido. Esse objetivo deve influenciar nossa missiologia, incluindo a forma como fazemos missões e o tipo de pessoas que enviamos. Os líderes de adoração não são simplesmente indivíduos talentosos que preparam as pessoas para ouvir um sermão. Eles devem ser missionários, que fazem parte da expansão do santuário de adoração em todos os lugares. Atos 13 demonstra que a contemplação coletiva é uma plataforma de lançamento para missões, porque a contemplação coletiva é o fundamento do discipulado e o discipulado é a tarefa central das missões. Se queremos mensageiros apostólicos como Paulo e Barnabé, devemos enviar homens e mulheres que foram moldados ao contemplar a beleza de Jesus. Não devemos enviar pessoas que não saibam como contemplá-lo, porque elas não serão capazes de discipular pessoas de acordo com o padrão bíblico. Uma das razões pelas quais Paulo foi tão eficaz é o fato de ele ter sido moldado ao contemplar Jesus. Além disso, o Evangelho foi revelado a ele. Muitos do nosso povo aprenderam as informações do Evangelho, mas quantos de nossos obreiros podem dizer que o Evangelho lhe foi revelado pelo Espírito Santo ao contemplarem Jesus? A contemplação bíblica é necessária para as missões do Novo Testamento. Comunidades que preparam os trabalhadores. Os missionários mais proeminentes do Novo Testamento foi formado e enviado de uma igreja local em uma cidade gentia, mostrando que a igreja local é o contexto bíblico primário para discipulado, adoração, formação e envio de missões. Paulo foi entalhado pessoalmente pelo Senhor, mas também foi moldado por contemplá-lo coletivamente com uma comunidade. Acostumamo-nos a recorrer a conferências, comitês e outras estruturas para formar e enviar missionários. Todas essas coisas podem ser úteis, mas o modelo do Novo Testamento é centrado na igreja. A cultura de uma igreja local é determinada, em grande parte, pelas canções que eles cantam, e as músicas cantadas em uma congregação são uma expressão da vida devocional do líder de louvor e dos outros líderes da congregação. Se estes viverem de forma missionária, produzirão uma adoração que carrega o mesmo espírito de louvor. A cultura de adoração em sua igreja conduz a um momento de Atos 13. Além disso, uma cultura de adoração coloca nosso foco na pessoa de Deus e nos leva a criar espaço para sua liderança.
A orientação de adoração em Antioquia criou espaço para o Espírito Santo liderar ativamente, e o Espírito Santo anseia por isso. Não veremos mensageiros como Paulo e Barnabé produzirem o tipo de resultado que produziram, a menos que deixemos o Paracleto comandar-nos. Uma pequena reunião no padrão do tabernáculo de Davi mudou a história do mundo e iniciou um movimento missionário para os gentios. Deus fará o mesmo em nossos dias, se seguirmos o padrão. Mensageiros orientados por Deus. Paulo tinha uma designação muito específica para os gentios, mas a missão destes não surgiu da fixação de Paulo em sua designação. Na verdade, houve um período de 15 anos entre a conversão de Paulo e seu envio de Antioquia. A missão paulina foi lançada a partir de uma comunidade de adoração focada na beleza de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo não foi mandado em sua missão tentando cumprir sua designação. Ele foi impelido para seu destino ao contemplar a beleza do Senhor e criar espaço para o Espírito Santo guiar sua vida. É fácil desviar-se ao concentrar-se em seu chamado. Devemos ser fiéis para obedecer às instruções que Deus nos dá, mas a tarefa missionária não pode ser centrada em nossos chamados, nem em nossos sonhos. Se nos fixarmos em nosso chamado, em nosso destino, então nos tornamos um obstáculo aos propósitos de Deus. Se nos engajarmos em missões principalmente para cumprir nosso senso de chamado, plantaremos igrejas que refletem esse anseio e estarão mais centradas em nosso próprio desejo de realização do que no de Deus. Infelizmente, mesmo tarefas nobres como as missões podem acabar centradas no homem. No entanto, a igreja existe para Deus, não para o ser humano. E Deus está procurando trabalhadores que tenham contemplado sua glória mais do que seus próprios destinos, a fim de plantarem igrejas com esse mesmo DNA. O ministério apostólico deve vir de uma igreja orientada para Deus, não para o homem, porque os apóstolos precisam ser enviados para plantar igrejas, templos orientadas para Deus, não comunidades formadas para cumprir destinos pessoais. Gentios que contemplam a beleza de Deus. Temos aprendido várias coisas. Deus colocou Adão e Eva em um jardim para contemplá-lo e os comissionou a expandir o jardim para as nações. Quando Deus formou pela primeira vez um corpo coletivo no Monte Sinai, juntou-se ao redor de sua presença e o comissionou para se tornasse um povo sacerdotal que o representava para as nações. O tabernáculo de Davi foi uma previsão profética significativa do que viria. A presença de Deus como rei habitava em Jerusalém em um santuário de adoração. Davi instituiu cânticos extravagantes e mostrou o chamado de Israel para ser uma nação sacerdotal. O apóstolo entendiam que a igreja do Novo Testamento como templos que expressavam o padrão do tabernáculo de Davi em todas as nações da terra, o templo se espalhou. As comunidades eclesiásticas são templos, lugares de contemplação coletiva, onde o povo de Deus se deleita na beleza de Deus e expressa seu anseio até que ele volte e habite na terra. A igreja não é uma substituição do que veio antes, é uma radical expansão do desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Deus habita entre nós para que possamos contemplar a beleza dele, ser transformados à imagem dele e representá-lo para o mundo ao nosso redor. Portanto, os modelos de igreja devem facilitar a contemplação conjunta da beleza de Deus pela comunidade. A contemplação coletiva é o alicerce do discipulado. O discipulado deve começar com a contemplação. A contemplação coletiva é a plataforma de lançamento para as missões, que existe para
formar novas comunidades que serão discipuladas. Essas comunidades só podem ser estabelecidas por trabalhadores que foram moldados pela contemplação. Vimos a descrição de Lucas sobre a igreja em Antioquia, o momento em que Paulo e Barnabé foram enviados e a reunião dos apóstolos em Jerusalém. Agora precisamos examinar o resumo de Paulo sobre a missiologia em sua carta aos Romanos. O povo que canta nas nações. Em Romanos 15, Paulo descreveu sua missão e escreveu que Jesus veio para que os gentios cantassem. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, como o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos os louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Romanos 15, do 8 ao 12. Quantos de nós resumiríamos a missão de Jesus dessa maneira? Se Jesus morreu e Paulo deu a sua vida para que os gentios cantassem, isso significa que cantar, adorar é um objetivo missionário. Paulo era um mestre do Antigo Testamento, do qual citou várias passagens a fim de explicar o propósito de Deus para os gentios. No versículo 9, citou um trecho de uma canção de Davi gravada em 2 Samuel 22:50. Então, no versículo 10, referenciou um cântico de Moisés, que apareceu em Deuteronômio 32:43. Ele seguiu com uma citação de Salmo 117, no verso 11, e de Isaías 11, no versículo 12. Paulo frequentemente fazia referência a passagens do Antigo Testamento em suas cartas. Ele assumiu que os seus leitores entenderam suas referências porque o Antigo Testamento era a única Bíblia escrita que a igreja primitiva tinha. Ele também assumiu que seus leitores usariam o contexto dessas citações para interpretar sua escritura. As citações dos apóstolos ajudam os leitores a entenderem seu fluxo de pensamento. Paulo tomou as escrituras que originalmente se aplicam a Israel e as aplicou aos gentios, mostrando que Jesus veio para levá-los ao chamado sacerdotal de Israel. Jesus trouxe os gentios a Israel para que cantassem e Paulo destacou o canto como uma expressão visível do chamado sacerdotal de Israel. Paulo citou uma canção de Davi primeiro, porque este fez uma expressão proeminente do ministério sacerdotal, e a igreja é uma expansão do ministério de adoração de Davi. Paulo citou um cântico de Moisés para mostrar que as igrejas gentias fazem parte do plano de Deus que colocou em ação quando formou seu povo no Sinai. Paulo citou o Salmo 117, que convida as nações a se unirem a Israel e cantarem a fidelidade da aliança de Deus. Esse salmo resumiu a missão paulina de convidar os gentios a se reunirem a Israel para cantar. Finalmente, Paulo citou Isaías como um lembrete de que Deus sempre pretendeu fazer os gentios o chamado sacerdotal de Israel. Paulo entendeu que por meio de Jesus, os gentios estavam sendo incluídos no chamado sacerdotal de Israel para cantar. As canções extravagantes de Israel foi uma resposta à presença de Deus habitando em seu meio. Então, as conexões de Paulo com as designações israelitas nos permitem supor que a igreja seja uma expansão do chamado original na nação eleita, modelado nos mesmos fundamentos. A passagem implica que, por meio de Jesus, os gentios agora podem contemplar a beleza de Deus como Israel fez e responder um cântico de louvor. Paulo passou a descrever seu ministério em um contexto sacerdotal, que é o desdobramento lógico dos versículos 8 a 12. Entretanto, eu lhes escrevi,
em partes mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Romanos 15, do 15 ao 16. O apóstolo não nasceu em uma linha sacerdotal, mas por meio de Jesus. A obra dele entre os gentios era um serviço sacerdotal, cujo objetivo era levar os não cristãos ao chamado e torná-los sacerdotes aceitáveis em Israel. Davi fez no canto extravagante uma expressão central do sacerdócio. Então, nesse mesmo passo, Paulo descreveu seu ministério sacerdotal entre os gentios como um chamado para levar os gentios a contemplar e cantar, carregando o nome do Senhor. A expressão sacerdotal de Paulo era muito diferente da do sumo sacerdote de Israel, mas estava diretamente ligada ao mesmo fundamento, porque o apóstolo foi comissionado a levar o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos 9:15. Como vimos, a designação de carregar meu nome era dada ao sumo sacerdote, que o faria diante de Israel. Da mesma forma, Paulo estava comprometido a carregar o nome de Deus diante dos gentios, frase que resumia a designação do apóstolo. Ele foi transformado à imagem de Deus pelo Espírito para ser um representante de Deus entre as nações. Quando os não cristãos encontraram Paulo, se depararam com a imagem de Deus em Israel, e esse encontro deu ao apóstolo a coragem de chamar as pessoas para imitá-lo, porque ele seguia Cristo. Paulo, portanto, foi enviado como sacerdote para representar Deus em meio aos gentios e para chamá-los ao sacerdócio. Com base na história de Israel, Paulo destacou o canto como um ministério sacerdotal mais visível desses novos sacerdotes. O ministério sacerdotal de Paulo parecia muito diferente daquele do sumo sacerdote, mas fazia parte da mesma história que se desenrolava. Em Atos 9, vemos que o apóstolo foi chamado para ser sacerdote. Já em Atos 13, ele vivia como sacerdote na igreja de Antioquia. Por fim, em Romanos 15, ele resumiu seu ministério ao sacerdote, para o qual também os chamou de gentios. Nós vivemos como Paulo? Vivemos como sacerdote nas nações, convidando as pessoas entre as quais vivemos para o sacerdócio? E percebemos que o canto deve ser uma expressão proeminente do nosso chamado sacerdotal? Muitas vezes as missões são reduzidas ao evangelismo, mas Paulo não descreveu sua designação dessa maneira. Disseminar o evangelho é um primeiro passo importante em missões, mas é apenas uma tarefa nas missões. Paulo estava trabalhando para que os gentios se tornassem sacerdotes e formassem templos vivos para que pudessem todos contemplar Jesus, a beleza de Deus e cantar sobre ela. À medida que os não convertidos se reunissem como um templo vivo, seriam transformados à imagem de Deus e se tornariam uma expansão do chamado de Israel por todas as nações. Esse é o objetivo das missões. O mais proeminente missionário do Novo Testamento via a si mesmo como um sacerdote que ampliava o sacerdócio ao abrir novos templos nas nações. Essa é a tarefa das missões e o chamado de um missionário. Sua missiologia é projetada para acender templos e produzir nas nações um novo canto. A compreensão sobre o desejo de Deus de sacerdotes adoradores em todas as nações produziu uma grande ambição no coração de Paulo. Esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícias dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Romanos 15, do 20 ao 21. Compartilhamos a ambição de Paulo?
Missiologia sacerdotal de Paulo. A missiologia de Paulo era direta, ele estava trazendo os gentios para a missão dada a Israel de contemplar coletivamente a beleza de Deus e adorar. Israel foi formado em torno do Monte Sinai como uma nação sacerdotal. Para facilitar o chamado sacerdotal da nação, Deus lhe deu sacerdote, sendo o sumo sacerdote o representante preeminente do chamado de Israel. De maneira semelhante, Deus comissionou Paulo como um tipo de sumo sacerdote para servir ao chamado sacerdotal dos gentios. 400 anos depois do Sinai, Davi separou o ministério de adoração dos sacerdotes do ministério de sacrifício e acrescentou cantores e músicos como um vislumbre profético do que viria. O sistema de cantores e músicos de Davi tornou-se uma parte central de adoração de Israel depois da época de Davi. Por exemplo, Neemias menciona cantores e músicos 16 vezes. O modo de vida de Israel, discipulado, foi moldado por uma cultura de contemplar a presença de Deus e também cantar, e isso agora expandiu. A vida de Davi foi moldada por seu desejo de beleza e pela aflição para que Deus habitasse na terra. Paulo estava formando comunidade entre os gentios que viveriam da mesma maneira. O apóstolo deu a sua vida para que pudéssemos viver com a aflição de Deus, e é hora de terminar a tarefa de Paulo. É hora de um remanescente de todos os povos gentios cantarem ao Deus de Israel, vivendo como sacerdotes. O antigo Israel é o fundamento da igreja, cujos padrões devem ter uma expressão maior à medida que a história se desenrola. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas dependem do mais esforço de uma designação temporária nesta área do que em seu chamado eterno como sacerdote. Se você perseguir seu chamado eterno, cumprirá sua designação nesta era, mas ao se fixar em sua designação nesta era e negligenciar o seu chamado eterno, sofrerá perdas. Uma das maiores ameaças que a igreja enfrenta são os cristãos que priorizam sua designação atual sobre sua ocupação eterna. Isso os afeta em muitas vocações, incluindo pastoreio, missões, negócios, educação e até pais que ficam em casa. A fixação com atribuições temporárias nos leva a orientar nossas vidas em torno de tarefas que podem ser nobres, mas não devem dominar as nossas obrigações. Quando nos atentamos a funções temporárias, em detrimento do nosso chamado eterno, negligenciamos coisas fundamentais, como a glória de Deus, a comunhão com Ele e a transformação à sua imagem. No processo, faremos das pessoas e até mesmo do próprio Criador nossos servos e seguirmos o nosso chamado em vez de vivermos o primeiro e o segundo mandamento à medida que nos engajamos fielmente na nossa designação atual. Quando isso acontece, mesmo os ministros vocacionados podem ironicamente sacrificar a comunhão com Deus e ferir outras pessoas profundamente na busca de tarefas importantes. Na maioria dos casos, estamos mais distraídos com nossas designações temporárias nesta era do que com o nosso chamado eterno. Para evitar esse erro, devemos priorizar nossa designação eterna, que é o sacerdócio. O padrão do antigo Israel nos mostra que o sacerdócio envolve 3 atribuições principais: acesso à glória de Deus, falar e ensinar sobre a glória de Deus e criar um contexto para que os outros experimentem a glória. Essas 3 designações resumem nosso chamado eterno. Devemos viver à luz desse chamado. Acesso à glória de Deus. Israel era uma nação sacerdotal, porque a glória de Deus habitava em seu meio. Era o acesso direto a essa glória no tabernáculo que gerava os sacerdotes. Eles orientavam toda a sua vida em torno do privilégio de alcançar a presença de Deus e tiveram de evitar de viver de maneira sacerdotal para desfrutar nisso. Nosso acesso à beleza de Deus é a base de nosso discipulado, porque alimenta o fascínio e a adoração.
Um sacerdote é definido por seu acesso à presença de Deus. Somos sacerdotes porque acessamos a glória e a beleza de Deus por meio de Jesus, pelo ministério do Espírito Santo. Como os sacerdotes de Israel, devemos viver cuidadosamente para desfrutar plenamente dessa ligação que nos foi dada. E como os sacerdotes, devemos orientar nosso ritmo diário em torno do acesso à presença. Falar da glória de Deus. No antigo Israel, os sacerdotes faziam parte da tribo de Levi e os levitas receberam a tarefa de ensinar as escrituras para as pessoas, para que todo Israel estivesse familiarizado com o conhecimento de Deus. O ministério sacerdotal estava ligado a ensinar ao povo conhecimento de Deus. Da mesma forma, temos o acesso à glória de Deus na pessoa de Jesus e deveríamos falar sobre ele para que os outros conheçam a Deus. Na verdade, vamos descobrir novos aspectos da beleza do Senhor e falar sobre o que aprendemos para sempre. Existem diferentes graus de dons de ensino, mas cada um de nós é chamado para falar sobre a glória de Deus. Alguns vão ensinar publicamente, mas a maioria liderará pequenos grupos, falará com amigos e discipulará suas famílias. O contexto varia, contudo, todos somos chamados a falar sobre Deus como parte do nosso chamado sacerdotal. Criar um contexto para que os outros experimentem a glória de Deus. Os sacerdotes vocacionados de Israel eram responsáveis pelo funcionamento diário do tabernáculo e do sistema sacrificial, e essa atribuição permitiu que o resto da nação se aproximasse da presença de Deus. Da mesma forma, a igreja existe como um lugar onde as pessoas podem experimentar a glória de Deus, e a igreja local é um templo no qual experienciamos a presença de Deus entre seu povo. Fomos comissionados para servir aos outros, mantendo igrejas locais, a quais nossos vizinhos podem ir e contemplar a Deus. O antigo Israel tinha um único tabernáculo, mas fomos comissionados para construir igreja em todos os lugares. Quando você considera esses três aspectos do sacerdócio, torna-se óbvio que os humanos são naturalmente projetados para serem sacerdotes. Isso é, funcionamos de maneira sacerdotal por natureza. Por exemplo, ansiamos por contemplar as coisas que são majestosas e belas e encontramos um profundo deleite em contemplar o belo e buscar a majestade. Sempre que encontramos algo bonito, automaticamente compartilhamos com outras pessoas. Você não precisa pedir às pessoas que falem sobre o que acham fascinante, pois elas respondem imediatamente à beleza, falando com outros sobre isso. A resposta é instintiva. Quando descobrimos algo que consideramos bonito, imediatamente convidamos as pessoas para desfrutarem conosco. Criamos naturalmente um contexto para que os outros experimentem aquilo que experimentamos. Esta é a natureza humana e vemos isso todos os dias. Para usar um exemplo, os fãs de esporte desejam assistir um atleta talentoso jogar o seu jogo favorito e podem fazer isso por horas a fio. Quando o esportista marca um ponto, os torcedores imediatamente respondem falando sobre isso. Se assistirem o jogo com outras pessoas, compartilham um momento. Dias depois vão até falar com os estranhos sobre isso. Por fim, eles convidarão seus amigos para ir ao jogo com eles, para contemplar a beleza do jogo. Uma pessoa apaixonada por esporte não percebe, mas está expressando sua vocação sacerdotal de fascinar-se, falar e criar um contexto para que os outros se fascinarem. Esse comportamento é humano e é sacerdotal, faz parte de nossa natureza, e é assim que a igreja foi projetada para funcionar e também crescer. Um povo que canta no fim dos tempos. Quantos de nós, como Paulo, diriam que Jesus veio para que as nações cantassem? Paulo sabia que havia usado o antigo templo e o tabernáculo de Davi para colocar em movimento algo que teria uma expressão muito maior antes do fim dos tempos. Essa compreensão dos propósitos divinos fez com que Paulo gastasse sua vida e suas forças para que os gentios começassem a cantar. Os profetas previram
repetidamente que haverá cânticos extravagantes nas nações quando Jesus voltar. E eles não apenas previram esse canto, mas também nos instruíram a cantar para desempenhar um papel no cumprimento de suas profecias. Deus vai trazer à igreja a maturidade. A igreja do fim dos tempos será deslumbrante e espetacular, andará em santidade, se vestirá de boas obras, mas não podemos antecipar totalmente a glória dela na volta de Jesus. Surpreendentemente, sabemos muito pouco sobre a pregação da igreja no fim dos tempos. Embora seja poderosa, indicando que as descrições da Bíblia sobre o canto no fim dos dias são muito intencionais. O fato de Deus descrever repetidamente o canto de seu povo e nos ordenar a cantar nos diz um pouco sobre a natureza da igreja do fim dos tempos. O canto do fim dos tempos é uma resposta à beleza. Essas canções são uma resposta apaixonada à beleza, à majestade e à glória de Deus. Por isso, indicam que a igreja do fim dos dias estará focada em contemplar o belo de Deus. O canto do fim dos tempos enfoca a pessoa de Deus. A igreja do fim dos dias será estudante da pessoa de Deus. Suas canções implicam que seu ensino, estudo e foco giram em torno de conhecer o Senhor. As canções do fim dos tempos são emocionantes. A igreja do fim dos dias amará a Deus profundamente, e as canções serão apaixonadas e expressivas, mostrando profundos desejos e emoções por Ele. As canções do fim dos tempos são marcadas por alegria e louvor. A igreja do fim dos dias ansiará pelo retorno de Jesus, e cada indicação que seu retorno está próximo fará com que o povo exploda em comemoração. Essas canções serão cantadas no momento mais difícil da história, o que mostra que a igreja ansiará pela volta de Cristo mais do que por seu próprio conforto. O problema do fim dos dias não desencorajará a igreja. Ao contrário, isso inflamará suas afeições por Jesus e seu retorno. Além disso, ela estará em profundo acordo com Deus, porque responderá a todos os seus atos, até mesmo aos seus julgamentos com cânticos de celebração. As canções do fim dos tempos são coletivas. Os profetas não descreveram algumas pessoas talentosas, ungidas e fiéis, mas descrevem repetidamente um povo sem nome e sem rosto, de tamanho considerável e cantando em uma só voz. O Senhor vai trazer um corpo coletivo à maturidade. Paulo conhecia muito bem essas previsões. O apóstolo lera os profetas e entendera que a adoração era um objetivo missionário. Então, trabalhou incansavelmente entre os gentios para ver as profecias se cumprirem. Ele sabia que estas são as mais do que predições, pois são também convites. Somente Deus pode cumprir a profecia, mas Ele nos diz que vai fazer o que quer, a fim de que possamos fazer parceria com Ele, para ver isso acontecer. Por exemplo, a Bíblia nos indica que Deus quer um povo formado por todos os povos e prediz que Ele terá um só povo de todos os povos. Como resultado, a igreja tem se concentrado em levar o Evangelho aonde as pessoas ainda não o ouviram, para que as profecias sejam cumpridas. Somente Ele pode realmente cumpri-las, mas entendemos que a igreja desempenha um papel ao responder essas predições. A profecia deve influenciar a missiologia. Devemos aprender a ler todas as profecias dessa maneira, e ao fazê-lo, descobriremos que muitas profecias bíblicas contêm comandos específicos que auxiliam no cumprimento delas. Obviamente,
Não podemos cumpri-las com nossos próprios esforços, mas desempenhamos um papel significativo no plano de Deus e devemos levar isso a sério. Alegre canção sobre a vinda do Rei. Repetidamente, a Bíblia instrui todos os grupos de pessoas a cantarem com alegria sobre a vinda de Jesus para nos julgar e libertar. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Salmo 96, de 1 ao 7. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os povos com justiça. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem o braço santo, lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salmo 98. Quando lemos Romanos 15, com essas passagens em mente, descobrimos que a paixão de Paulo por cantar estava ligada ao grande plano de Deus de preparar a terra para a volta de Jesus. Paulo reconheceu que Jesus voltará para uma igreja que canta. O comando de Isaías para cantar dos confins da terra. 2 capítulos de Isaías nos dão um excelente resumo de como Paulo entendia a designação da igreja de contemplar a glória de Deus e cantar. O primeiro é Isaías 24, uma passagem do tempo do fim que prediz os imensos desafios dos momentos finais da história nesta era. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Isaías 24, 4 a 8 a 10.
No meio dessa dramática profecia, Isaías repetidamente previu que haverá um povo que cantará sobre a majestade do Senhor. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glórias ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor. Ó Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim, os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traição. Versos 14 ao 16. Isaías previu que haveria um povo que cantaria quando todas as outras canções falhassem. As pessoas cantarão de alegria sobre a majestade do Senhor. Portanto, essas canções serão de louvor, não de lamento. O povo virá dos confins da terra, o que indica que haverá uma igreja global, madura e vibrante nas nações durante o momento mais difícil da história humana. Quando você considera todo o contexto do capítulo, descobre que essas canções serão usadas até mesmo para lembrar Israel da glória de Yahvé, quando parece que toda a esperança está perdida. Além disso, Isaías não apenas prediz essas canções, mas também nos ordena que as cantemos. Versículo 16. Isaías indica que cantar será a provisão de Deus para os problemas vindouros do fim dos tempos e uma forma primária pela qual a igreja liberará um testemunho de Jesus em meio a problemas sem precedentes. Isso levanta uma questão. Estamos escrevendo e cantando esse tipo de música? Estamos discipulando as pessoas de forma que elas cantem esse tipo de música? Ou estamos contentes com canções menores que não podem suportar uma crise do fim dos tempos e não declaram verdadeiramente a majestade de Deus com alegria? Não podemos esperar que os compositores declarem a beleza de Deus se não os discipularmos a fazê-lo. Se a igreja do fim dos tempos vai cantar por causa da majestade, isso levanta várias questões. Meditamos na majestade do Senhor, outras coisas dominam nossos pensamentos mais profundos? Cantamos sobre Deus por alegria ou por obrigação? Nosso discipulado produzirá um povo que pode cantar durante a hora mais sombria da história humana? Como discipulamos um povo para que ele cante sobre a majestade de Deus no momento mais sombrio de toda a história? Esse som de canto não é de alguns ministérios de adoração ungidos, é o clamor da igreja madura. Esse som de canto não é alguns ministérios de adoração ungidos, é o clamor da igreja madura. A previsão de Isaías no capítulo 24 não foi única. Ele deu uma ordem semelhante para cantar em Isaías 42. Isaías 42 é uma profecia focada na pessoa de Jesus, que é referido como servo do Senhor na profecia. A profecia pode ser resumida em 3 partes. Primeira parte, o servo em sua primeira vinda. Isaías 42, de 1 ao 9. Segunda parte, a resposta da igreja ao servo. Isaías 42, do 10 ao 12. Parte 3. O servo em sua segunda vinda. Isaías 42, versículo 13 ao 25. A segunda parte da profecia deve influenciar nosso discipulado, porque nos diz como responder à primeira vinda de Jesus e como nos preparar para a segunda. Esta parte da profecia é notavelmente semelhante a Isaías 24. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem o que habitem em Selá.
e clamem do alto dos montes, deem honras ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías 42, versículo 10 ao 12. Mais uma vez, Isaías ordena ao povo de Deus que cante desde os confins da terra e em todos os lugares. Isaías conecta essas canções diretamente ao retorno de Jesus nos seguintes versículos. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Versículo 13 ao 14. Há uma conexão poética nesses trechos, porque o Senhor desperta seu zelo, clama e lança forte grito, depois que seu povo canta desde os confins da terra. A mensagem subjacente é que o Senhor permanecerá quieto enquanto seu povo permanecer quieto. No entanto, quando uma canção irromper dos confins da terra, ela estará ligada ao retorno de Deus em glória. Isso não significa que devemos tentar identificar certa quantidade de cânticos necessários para trazer Jesus de volta, ou que somos nós que podemos determinar quando ele voltará. Mas a mensagem é clara: se você quer Jesus de volta, cante sobre a sua beleza em todos os lugares na terra. Para obedecer às profecias de Isaías, devemos discipular um povo para contemplar a beleza de Jesus, até que esse tipo de cântico surja dos confins da terra. Isaías não apenas previu, como também ordenou o canto. Então, se quisermos obedecer às Escrituras, precisamos estudar cuidadosamente passagens como essas e permitir que elas moldem nossa missiologia discipulado. Nós nos acostumamos a estudar com esmero certas passagens dessa maneira, como Mateus 24, 14, Atos 1, versículo 6 ao 8, Apocalipse 5, 9, Apocalipse 7, 9, a grande comissão e as cartas de Paulo, mas essa abordagem é incompleta. A grande comissão nos ordena obedecer a tudo que Jesus ordenou, e visto que ele é Deus, isso inclui todos os mandamentos de Deus em toda a Escritura. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 19 ao 20. A igreja que canta no final dos tempos é tão importante para Deus que ele permitiu que Isaías ouvisse suas canções pelo menos 2.500 anos antes de serem cantadas. Paulo tinha zelo por ver as profecias de Isaías acontecerem, então lançou suas forças a fim de estabelecer as bases para um povo que canta entre os gentios. Já se passaram 2000 anos desde que Paulo dedicou sua vida para cumprir Isaías 24. Vivemos com o mesmo zelo? Cantores do fim dos tempos. O mais perverso homem de toda a história não será capaz de parar as canções da igreja. Mesmo que muitos sofram e suportem o martírio, eles lançarão canções sobre a grandeza de Deus. O terror da besta não obscurecerá a revelação da beleza de Deus. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro
misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, versículo 1 ao 4. Completando a... Como? Seu modelo de discipulado produz esse tipo de cristão? Observe a fonte de sua superação. Grande e espantosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá ao Senhor e não glorificará o teu nome? Pois só você é santo. A música deles é uma resposta à majestade que eles contemplaram. A maior ferramenta para a vitória é a capacidade de contemplar a Deus. As canções da igreja do fim dos tempos são todas uma resposta à beleza do Senhor, mostrando que contemplar é fundamental para a maturidade do corpo de Cristo. A chave para vencer o pecado, o sofrimento e o medo é uma visão de um grande e majestoso Deus revelado mais profundamente na pessoa de Jesus. Vivemos nos dias que os profetas ansiavam. Não devemos ignorar a tremenda natureza dos dias em que vivemos. Os profetas ordenaram que canções fossem cantadas há milhares de anos, e agora vivemos na primeira geração da história em que elas estão começando a surgir. Vivemos um momento único, pela primeira vez na história. O Evangelho poderia potencialmente alcançar todas as pessoas dentro de uma geração se a igreja se comprometesse totalmente com essa tarefa. Algumas décadas atrás, nem sabíamos onde todas as pessoas viviam. Há uma controvérsia global sobre a cidade de Jerusalém e sobre o futuro do povo de Israel. Jerusalém nunca foi um foco global. Mesmo nos dias da Bíblia, Israel afetava apenas uma pequena região. Nada disso era verdade quando os salmos foram compostos ou quando Isaías profetizou. Imagina o que os autores bíblicos diriam para nós hoje. Oh, como eles implorariam para que levássemos suas profecias a sério e concluíssemos a incumbência que Paulo começou. Assumir a tarefa de Israel de contemplar a beleza de Deus e liberar uma resposta melódica à sua beleza. Paulo e muitos outros estabeleceram as bases para que as predições da Bíblia sobre um povo que canta nas nações fossem cumpridas. E agora é a nossa vez de assumir essa tarefa. Completando a tarefa. O movimento missionário foi lançado a partir da aflição de Davi. Ele deve terminar assim: as eras terminarão com uma multidão de pequenas comunidades de igreja, como o de Antioquia, que estão adorando e jejuando. Eles serão capturados pela beleza de Deus, e isso produzirá uma aflição. Um profundo desejo de que ele esteja na terra novamente, habitando entre o seu povo, como prometeu que faria. As missões existem para produzir adoração, mas nesta era também existe para produzir a aflição de Davi. Esta era um povo entre cada grupo de pessoas que vai, nas palavras de Jesus, jejuar e lamentar até que ele volte. Podemos agora resumir alguns pontos básicos que dão clareza à missão e à plantação de igrejas. O discipulado começa com contemplação a Deus, especificamente a contemplação a Deus na pessoa de Jesus. Quando contemplamos a Deus, somos transformados à sua imagem.
Portanto, o ministério deve levar as pessoas a contemplarem e então engajá-las intencionalmente para servirem ao processo de transformação. O bezerro de ouro no Monte Sinai nos adverte do desastre que ocorrerá se contemplarmos, mas não abraçarmos o trabalho de transformação. O discipulado é a tarefa central das missões e contemplar é fundamental para o discipulado. Portanto, elas devem produzir comunidades que contemplem a beleza de Jesus. Por meio do derramamento do Espírito Santo, o templo espalhou-se. As igrejas do Novo Testamento são templos que expressam os valores do tabernáculo de Davi. O livro de Atos é frequentemente tratado como a Idade de Ouro, a igreja, mas a Bíblia aponta para o retorno de Jesus como o melhor momento do corpo. No final dos tempos, a igreja será vibrante e forte, grande multidão que nenhum homem pode contar, que todos os grupos de pessoas. A igreja do final do tempo vencerá o homem mais perverso de toda a história durante o período mais difícil de toda a humanidade. O livro de Atos descreve o nascimento da igreja, mas Apocalipse descreve o momento em que a igreja é uma noiva madura e bela, que agora está pronta para unir-se a Jesus. A Bíblia prediz que esta era está chegando a um grande clímax que ainda não aconteceu, e isso deve moldar como vemos as missões e o futuro da igreja. O movimento de missões apostólicas descritos no livro de Atos foi apenas o começo. O movimento missionário mais espetacular de toda a história ocorrerá no final dos tempos, mas Deus terminar o que começou, levar a igreja à maturidade e liberar uma glória sem precedente. O que vemos na vida de Paulo, Barnabé, Sila, Apolo, Timóteo, Lucas, Priscila, Áquila e outros terá uma expressão ainda maior no fim dos tempos. O livro de Atos apresenta a igreja primitiva como um protótipo da igreja que avança e vence em meio a um ambiente hostil, para nos dar uma imagem da igreja do fim dos tempos que vencerá no momento mais difícil da história da igreja. Discipulando missionários. Os missionários não apenas carregam uma mensagem, eles são a mensagem. Missionários são enviados para que as pessoas possam experimentar uma demonstração em carne e osso as pessoas de Jesus. Não basta ensinar-lhes a mensagem do Evangelho, elas devem ser discipuladas para que se tornem demonstrações vivas de Cristo. Isso é, devem tornar-se a mensagem. Nessa formação, tende a concentrar-se em ensinar as pessoas o conteúdo a ser transmitido, o que é bom, mas também devemos formar mensageiros para tornarem a mensagem. Essa formação corre principalmente no contexto eclesiástico, e é por isso que o Novo Testamento é tão centrado na igreja. Assim, quando Paulo quis treinar jovens líderes, ele os enviou para a igreja. Todos os cristãos, especialmente os missionários, são chamados a se tornarem demonstrações imperfeitas, mas autênticas da pessoa de Jesus. Há um desejo crescente de completar a tarefa das missões em nossa geração. A tarefa continua grande porque quase 2 bilhões de pessoas ainda precisam ouvir o Evangelho. Quando muitas pessoas pensam em missões, elas assumem que a tarefa pode ser completada por meio do evangelismo em massa. Isso nos levou a pensar que todos os tipos de atividades pudessem ser definidas como missões. Contudo, embora sejam valiosas, na verdade nem todas são missões. Também levou pessoas a serem chamadas de missionários, mesmo não sendo, embora possam ser ministros talentosos. Evangelismo em massa pode ser um método útil de comunicar informações, mas não é missão. Esta requer discipulado e, portanto, os missionários devem ser mais do que comunicadores que podem transmitir informações sobre o Evangelho. Na verdade, Paulo escolheu especificamente não funcionar como um comunicador talentoso em Corinto.
Missionários devem ser pessoas que se tornaram demonstrações em carne e osso e Jesus pela contemplação e saber como levar outros a contemplarem Cristo e a assumirem sua imagem. Missionários precisam de uma teologia clara e de habilidades transculturais, mas acima de tudo precisam ser forjadas à imagem de Jesus, e isso começa ao contemplá-lo. Não devemos enviar missionários que não tenham um profundo compromisso em contemplar a Cristo e não tenham se tornado estudantes da pessoa de Jesus. Se enviarmos missionários que não contemplam a Jesus, eles acabarão criando convertidos que sabem alguma informação e se comportam de certa forma, porém não são demonstrações autênticas de um Jesus vivo. Infelizmente, esse tipo de igreja são plantadas quando missionários são enviados e não formam devidamente discípulos por meio da sua contemplação. Você quer ser um missionário? Sente uma designação para se tornar um ministro? Se sim, precisa responder a uma pergunta. Você é cativado pela beleza do Senhor? Se for, peça ao Espírito Santo que lhe mostre quais mudanças precisa adotar em sua vida para contemplar a beleza de Jesus. Por ser um pecado que você deve abandonar, ou hábitos que não são pecaminosos, mas precisam ser abandonados. Pode ser ainda que sua vida esteja muito cheia e você necessite deixar algumas coisas de lado a fim de criar espaço para contemplar Jesus. Para a maioria de nós, nosso maior problema é que continuamos adicionando tarefas a nossas vidas, mas sem considerar que buscar um relacionamento valioso exige que você abra mão de certas coisas. Quando um casal deseja o casamento, os noivos não adicionam simplesmente um cônjuge às suas vidas. Eles precisam encerrar relacionamentos e outros precisam mudar drasticamente. É possível que você esteja frustrado em sua relação com Deus porque foi tão longe quanto podia até você precisar abrir mão de certas coisas. Todo ministério, especialmente o de missões, deve levar em conta a contemplação de Jesus, o que significa que deve fluir do ato de contemplá-lo, enviando mensageiros que contemplam. Paulo seguiu seu resumo do discipulado conforme contemplado em 2 Coríntios 3, com uma descrição de seu testemunho apostólico no capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Da mesma maneira, 2 Coríntios 3,18, resume o envio de Paulo de Antioquia em Atos 13. Ele e Barnabé tinham o hábito de contemplar Jesus coletivamente e Deus os enviou. O ministério de Paulo era a tarefa de formar comunidades que se transformavam ao contemplarem juntas a beleza de Jesus. A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo foi revelada ao coração de Paulo enquanto ele contemplava a Cristo. O apóstolo disse que isso brilhou em seus corações, de Paulo e Barnabé, porque eles contemplaram a glória de Jesus coletivamente. Quando Deus disse pela primeira vez que a luz brilhe nas trevas, isso não foi um evento oculto. Quando ele falou, a luz de repente encheu a criação. O mesmo ocorre quando o corpo se reúne para contemplar. Deus libera a luz de forma pública e coletiva nos corações daqueles que compõem o seu povo. Paulo contemplou a glória de Jesus e foi enviado como testemunha das coisas que tinham visto. Contemplou. A palavra testemunha era empregada no contexto jurídico e geralmente se referia a uma testemunha ocular confiável de algum evento. O termo também é a base para a palavra mártir, que é uma testemunha até a morte. Os mensageiros bíblicos devem ser testemunhas do que viram.
Uma testemunha é, por definição, alguém que testifica o que viu. Paulo foi enviado a Antioquia junto da ministração com ele para serem testemunha dos que viram. Para a maioria das pessoas, esse ver vem pelo Espírito. Não requer o tipo de encontro que Paulo teve, mas devemos enviar pessoas que sejam testemunhas que viram a glória de Deus na face de Jesus. Na próxima sessão, veremos maneiras bíblicas de contemplar a glória de Jesus, as mesmas práticas em que Paulo e Barnabé se envolveram. Esse é o padrão apostólico que nos foi entregue e não devemos esperar resultados apostólicos se não o seguirmos. O método da plantação de igrejas no Novo Testamento começa com o envio de mensageiros que testemunharam. Não devemos enviar aqueles que apenas saibam informações, mas aqueles que testemunharam algo e foram transformados na mensagem do que viram. Os mensageiros devem ser a evidência viva do conteúdo que os transmitem. Portanto, a natureza do mensageiro enviado é mais importante do que qualquer eloquência. A demonstração viva de Jesus por meio de uma pessoa, produzida pela contemplação, provocará outros a também contemplarem a Jesus. Dessa maneira se formará uma comunidade que contempla e que se torna uma testemunha viva de Jesus em um local. É só então, a partir dessa realidade, enviam-se mensageiros para que o processo continue, na terra como no céu. Deus se tornou humano para que pudéssemos conhecê-lo, mas ele é um homem diferente de qualquer outro. Quando o contemplamos, ele nos confronta e responderemos das duas maneiras: ou resistimos ou somos transformados à sua imagem. A Bíblia é conflituosa, mas isso não significa que seja dura, crítica ou desagradável. É, na verdade, confrontadora, porque nos obriga a olhar para as pessoas de Jesus e descobrir que não somos como ele. Quando reconhecemos o grande abismo entre nós e ele, recebemos um convite à transformação. Para o incrédulo, é um convite a descobrir Jesus. Para o cristão, é um convite a um discipulado mais profundo. A igreja deve ser uma demonstração presente de uma realidade futura. A igreja é uma testemunha incompleta, porém autêntica e substancial de como será o mundo quando o céu vier à terra. A igreja é tanto uma testemunha do que está por vir, quanto um contexto de transformar as pessoas para que se tornem parte do que está por vir. A igreja nos permite contemplar e testemunhar a verdade que de Deus voltará e habitará entre seu povo em um santuário de adoração, como antecipado pelo tabernáculo de Davi. Jesus nos ensinou a orar para que a terra se tornasse como o céu. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, do 9 ao 10. Apocalipse 21 e 22 descreve o objetivo final de Deus para esta era. Então eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seus seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21, 3. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus deles, e ele será o meu Deus. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. As eras terminarão com Deus habitando no meio de seu povo. As pessoas o contemplarão e serão como ele.
Esta é a linha de chegada para as missões mundial. Esta é a era para o qual Deus está trabalhando e para o qual devemos preparar-nos. Nossas igrejas devem ser comunidades onde as pessoas possam saborear essa realidade futura e ser preparadas para ela. O céu está vindo para a terra e a igreja é um prenúncio do que está por vir. Portanto, ela deve refletir o que vemos no céu. Vislumbres do céu na Bíblia revelam criaturas. Vislumbres do céu na Bíblia revelam criaturas e santos contemplando a beleza de Deus e respondendo aos que vêm. Esse é o padrão e nossas missões devem ser planejadas de acordo com esse padrão. Como contemplar? Uma vida de contemplação. Vimos a primazia da contemplação na história da redenção e na vida do povo de Deus. Agora, precisamos examinar como contemplamos a beleza dele no ritmo diário da vida como um povo. A Bíblia registra momentos dramáticos em que um povo contemplou a glória do Criador, mas ele deseja que o contemplemos em nossas vidas ordinárias. Quando Deus se tornou homem, intencionalmente escolheu passar a maior parte do seu tempo em uma pequena vila, levando uma vida em comum. Deus está muito presente em nossa vida cotidiana e Ele ama nos encontrar em nosso ritmo diário. Deus nos deu muitos meios de graça que nos permitem descobrir e contemplar sua beleza, mas podemos facilmente ignorar o poder dessas práticas porque elas podem parecer muito ordinárias. Deus ocasionalmente se revela de maneira dramática, como fez com o apóstolo Paulo, e algumas ocasiões em toda a história de redenção em que ele desce de maneira espetacular. No entanto, essa não é a maneira que a maioria das pessoas o contempla. Dado que somos atraídos pelo espetacular, o caminho para contemplar a beleza de Deus está efetivamente escondido à vista, e há muitas razões pelas quais podemos facilmente negligenciar as disciplinas que nos levam a contemplar Deus. Leva um tempo. Quando pensamos em contemplar a Deus, normalmente imaginamos um momento único e avassalador, como o que Paulo experimentou quando viu Jesus em Atos 9. Contudo, isso só acontece uma vez com Paulo. Contemplar Deus nem sempre é uma coisa imediata. Muitas vezes temos vislumbres dele que se desdobram ao longo do tempo. Elas parecem muito simples. Não raro assumirmos que o conhecimento de Deus é misterioso e muito complexo. Então esperamos que o caminho para conhecê-lo também o seja. Como resultado, as ferramentas que o Senhor nos deu podem parecer muito simples. Elas parecem muito ordinárias. Quando pensamos em Deus, naturalmente imaginamos o espetacular e muitas vezes negligenciamos as coisas que parecem ordinárias. Esquecemos facilmente que, quando Deus se tornou homem, ele passou alegremente 90% de sua vida em uma pequena e escondida vila, fazendo o trabalho cotidiano. Desvalorizamos o ordinário quando, na verdade, Deus usa o cotidiano e o mundano como contexto primário para essa formação. Elas exigem atividade intencional. Sua vida em Deus requer ação intencional. Muitos cristãos oram e depois esperam que Deus haja, mas normalmente não é assim que funciona. Você não pode ser passivo em seu relacionamento com Deus e esperar que isso resulte em uma relação profunda. Deus exige priorização. Devemos priorizar as disciplinas que a Escritura nos dá se quisermos conhecer a Deus. Muitas pessoas estão tentando adicioná-lo às suas vidas já ocupadas, mas os humanos têm capacidade limitada. Se você deseja contemplar a Deus mais do que agora,
provavelmente você precisará fazer mudanças e deixar algumas coisas de lado. Quando queremos um relacionamento profundo com outras pessoas, isso exige que deixemos outras relações e outras atividades para que possamos priorizar o nosso amado. Com Deus ocorre da mesma forma. As sociedades ricas mantêm para nós e dizem que podemos ter tudo, mas isso simplesmente não é verdade. Você tem que decidir o que quer e se contentar em deixar o resto ir. Contemplar a Deus requer engajamento coletivo. O discipulado e o crescimento no conhecimento de Deus não são apenas atividades individuais. O Criador nos fez parte de um corpo coletivo e há aspectos de quem Ele é e que só encontramos quando participamos dessa comunidade. Nossa busca por Deus deve ser individual e coletiva. Precisamos de uma vida em conjunto com uma entidade coletiva. A lista de disciplinas que consta nos capítulos seguintes não é abrangente, já que elas estão destacadas nas Escrituras e devem fazer parte do cotidiano pessoal e coletivo de cada cristão. Certamente existem outros hábitos e disciplinas que também podem levar você a contemplar Deus. Uma vez descoberto o desejo que Deus tem de se revelar e encontrada a maneira como ele se revela em seu ritmo diário, você começará a contemplá-lo de inúmeras maneiras. Muitas pessoas reclamam que Deus é difícil de ser encontrado, mas não tem um ritmo de vida que, ao longo do tempo, permita-lhes contemplá-lo nas maneiras pelas quais ele é reconhecido. A maioria das pessoas assume que contemplar a Deus requer encontros dramáticos com ele, semelhantemente à experiência de Israel no Monte Sinai, ao encontro de Paulo com Jesus na estrada para Damasco, ou ao encontro de João com Jesus na ilha de Patmos. Essas experiências foram dramáticas e alteraram vidas, mas são muito raras. Deus, porém, pode lhe dar um encontro muito dramático com sua presença. Muito provavelmente haverá alguns momentos em sua vida em que você encontrará a presença de Deus de uma forma comovente, que alterará sua vida de maneira significativa. Esses encontros são importantes, mas o Senhor não quer que você viva de encontro em encontro. Deus quer que você depare com Ele no cotidiano e ordinário da vida. Ele quer que você descubra a comunhão com o Espírito de uma forma que provavelmente parecerá mais ordinária do que você imagina. A maioria dos santos da Bíblia que tiveram encontros extremamente tocantes com Deus experienciaram pouquíssimos momentos desse tipo durante um longo período de tempo. Por exemplo, Daniel registrou alguns encontros vívidos, mas teve apenas alguns encontros dramáticos durante uma vida muito longa. Isso é importante porque precisamos ter experiências razoáveis. Deus se revelará a você, será real, tangível e transformador, mas pode não acontecer de maneira que você espera. A maioria das pessoas na Bíblia não teve esse tipo de encontro. Encontros muito dramáticos geralmente estão ligados a atribuições caras. Deus cria manifestações como essas para as pessoas a coragem de assumirem um papel. Assim, esses encontros não são necessariamente indicações da afeição dele. Paulo teve algumas experiências comoventes porque tinha uma designação muito pesada e precisava daquela para ser fiel a esta. Além disso, os encontros dramáticos costumam estar ligados a longos períodos de fidelidade em meio a contextos ordinários. Muitas pessoas são passivas em suas vidas espirituais e esperam por uma grande experiência, quando uma vida consistente em Deus as posicionará para encontrar muito mais de Deus. A maioria das pessoas espera uma transformação instantânea, mas não é assim que Deus trabalha. Ele vem,
a nós dramaticamente em certos momentos, mas também trabalha em nós durante longos períodos de fidelidade, em tempos aparentemente comuns. O crescimento na vida espiritual é uma combinação de amadurecimento gradual ao longo do tempo e da dramática atividade de Deus em um momento. Devemos valorizar ambos e devemos responder a ambos. Nosso desejo dramático e espetacular pode facilmente impedir-nos de encontrar Deus onde Ele quer que encontramos. Não podemos descartar ou desvalorizar o que Deus pode fazer em um único e dramático encontro, mas contemplar a Deus não se limita a esses tipos de momentos. Na verdade, quando você considera tudo nas Escrituras, a contemplação está mais conectada com o nosso ritmo diário do que com momentos espetaculares. Você não pode fazer com que momentos comoventes aconteçam, mas pode responder a Deus com fidelidade, engajando-se nas disciplinas que Ele nos deu. Eu garanto, você verá muito mais de Deus se fizer isso consistentemente ao longo do tempo do que se fizer de outra forma. Agora vamos examinar o caminho que traçou para permitir-nos contemplá-lo.